E a gente hoje tem muitos visitantes aqui. E nós queremos, essa noite, trazer uma palavra especial para os vossos corações. E dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele vive. E Ele reina. E Ele tem o poder de transformar as vossas vidas. Amém? Nós vamos estar fazendo leitura da palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 10, do versículo de número 38 ao 42. E nós temos como tema da palavra do Senhor essa noite, escolhendo a melhor parte. Amém? Diz assim a palavra de Deus, em Lucas 10, a partir do versículo de número 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Irmãos, essa passagem bíblica aqui, ela retrata o momento em que Jesus ele é recebido da casa das irmãs Marta e Maria, que também eram irmãs de Lázaro. E a casa dela estava localizada num povoado chamado Betânia, que fica bem próximo a Jerusalém. É interessante que a gente ressalte, irmãos, que Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos muito próximos de Jesus. Então, a palavra do Senhor nos deixa bem clara, porque Jesus, ele ia constantemente à casa deles, frequentava a casa deles, e olha o privilégio de ser amigo próximo de Jesus. Assim era na vida desses irmãos. Como exemplo disso, a gente percebe, irmãos, no momento quando se trata na palavra do Senhor, daquela palavra tão conhecida, falada sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus, ele chega àquele local e ele vê a dor, a aflição das irmãs, a palavra do Senhor diz que Jesus chega a se emocionar e chega a chorar pela partida ali então de Lázaro. Então não era uma família qualquer para Jesus. Não eram pessoas que tinham só cruzado a vida de Jesus, eram amigos. Eram pessoas com quem ele tinha maior proximidade, ele sentia um amor, ele tinha um apego àquelas pessoas. E essa noite, eu gostaria, baseado nessa palavra, da gente pensar em 3 grupos de pessoas que podem existir aqui neste mundo. 3 tipos de grupo de pessoas aqui que nós possamos pensar que foram pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. O primeiro grupo de pessoas que eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos são as pessoas que sabem quem é Jesus. São as pessoas que até reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, que creem que Jesus ele faz milagres, mas por algum motivo não recebe Jesus em sua casa. Essas pessoas, que nós podemos citar, podem ter vários fatores que possam levar a conhecer a Cristo, mas não receber em sua casa. Como, por exemplo, essas pessoas podem ser pessoas que ouviram falar de Jesus, sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas nunca se preocuparam em saber realmente qual era o verdadeiro propósito de Cristo aqui. Talvez sejam pessoas que, por tantas e tantas aflições que tomam conta do seu coração, da sua vida, não permitiram se aproximar e de ouvir mais a palavra de Deus. Irmãos, é muito triste quando nós pensamos que possa existir pessoas assim. Porque se existem pessoas assim, é porque pessoas ainda não conheceram o propósito de vida. Para que foi que nós nascemos? Por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui, irmãos, você foi feito também, meu amigo e minha amiga, com um propósito. A sua vida ela não foi em vão.
Talvez você tenha sido uma pessoa rejeitada pelo pai, pela mãe. Talvez tenha sido aquela gravidez indesejada. Mas para Deus, a sua vida ela tem um grande valor. E você não foi criado em vão. Deus tem propósito na sua vida. Então, se você se considera uma pessoa que já ouviu falar de Jesus, que já por diversas vezes sabe que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, mas se você nunca permitiu Jesus entrar na sua casa, ou seja, se você nunca permitiu Jesus entrar na sua vida verdadeiramente, hoje você tem essa oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de fazer como Marta, Maria, de receber Jesus na sua casa, de receber Jesus na sua vida. Amém? Mas, irmãos, vale também destacar que esse grupo de pessoas que não reconhecem, não recebem a Cristo, lamentavelmente, se não tomarem uma posição na sua vida, um dia serão rejeitadas, assim como rejeitaram a palavra de Deus aqui. E será um triste muito fim, será um triste muito doloroso. E nós não desejamos isso para a vida de vocês, nem para as nossas vidas, né? Me incluo junto também. Não é o fim que Deus tem para nós, amém? O outro grupo de pessoas que eu gostaria que você, juntamente comigo essa noite, pensasse, seria nas pessoas que conhecem a Jesus, abre a porta da sua casa para receber, ama o Mestre e também é amado por Ele, mas que se perdem por não discernir o que é prioridade. Olha bem, nós conhecemos a Jesus, nós permitimos que Jesus entre em nossa vida, nós ali o acolhemos, nós o amamos e somos amados por Ele, mas por algum motivo, a gente começa a deixar Jesus de lado e começamos a viver sufocados com as coisas deste mundo. E é um grupo de pessoas que hoje nós estamos vendo dentro das igrejas. Eu posso estar incluída por muitas vezes dentro desse grupo. Talvez você também esteja. Nós sabemos que Jesus Cristo ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Nós cremos na Sua palavra, mas nós somos tomados por tantas coisas banais que nós esquecemos do que é prioridade. Medita comigo, será que você essa noite, como você tem chegado aqui, durante toda essa semana, qual foi o tempo que você tirou para com o seu Deus? Qual foi o tempo que você falou, Jesus, agora eu quero que você está aqui do meu lado, e eu quero conversar contigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero saber o que é que o Senhor tem para mim. Qual foi o momento em que você agiu dessa forma? Porque se a gente não estiver fazendo isso, irmãos, nós estamos incluídos dentro desse grupo. Nós estamos incluídos dentro desse grupo que está deixando as coisas deste mundo, a correria, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, sufocar a nossa intimidade com Deus. E é uma coisa, irmãos, não pense que está sendo difícil talvez só para você, está sendo difícil para todos. Mas a partir do momento, irmãos, que eu compreendo que Jesus ele deve ser a prioridade na minha vida, então isso começa a mudar. É o exemplo de Marta. Marta era amiga de Jesus. Marta tinha o privilégio de receber o Senhor na sua casa. Marta, ela é uma pessoa privilegiada. Mas ali, quando ela estava ali com Jesus, onde o que era mais importante era estar junto dele, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, ela deixou ser levada até por um sentimento que nós podemos dizer que seja algo gratificante, porque ela queria servir Jesus Cristo da melhor forma, mas ela não estava sabendo como fazer isso. Nós estamos aqui na casa de Deus, nós queremos servir a Jesus Cristo da melhor forma, mas será que nós estamos sabendo realmente servir?
Porque para poder servir da melhor forma, eu preciso, antes de tudo, conhecê-lo profundamente. E Marta, ela foi tomada por esse sentimento, ela foi tomada por essa atitude de querer servir ao mestre da melhor forma e deixou passar esse detalhe tão importante. Que aquele momento que ele estava ali, Jesus estava buscando intimidade. Jesus não estava preocupando se Marta tinha banquetes e mais banquetes a servi-lo, até porque ele disse que uma coisa só bastava. Jesus queria realmente ter intimidade com Marta, assim como também o Senhor nos diz essa noite: olha, está no momento de você deixar um pouquinho de lado aí os seus afazeres e sente aqui comigo, porque nós vamos conversar. Jesus, ele está buscando encontro verdadeiro e genuíno com as nossas vidas, irmãos. Não é tempo para a gente brincar. Não é tempo, irmãos, para a gente estar cocheando em dois pensamentos. Eu vou para lá ou eu vou para cá. Não. É tempo da gente ter intimidade com Cristo como nunca nós tivemos. Esse é o momento oportuno para conhecer ao Senhor. O Senhor, ele nos exorta a voltar ao nosso primeiro amor, igreja. Sabe aquele momento quando a gente encontra com Cristo, aquele amor que arde, aquela chama, aquele fogo que queima os nossos corações. Mas o dia a dia, o corre-corre, a gente começa a deixar essa chama se apagar. Hoje o Senhor nos chama mais uma vez a voltar, a sentir a sua presença, a voltar a arder no nosso coração a sua palavra, a voltar a sentar mais uma vez, estar disposto a ouvir o que Deus tem a nos dizer e reconhecer as nossas fragilidades. O Senhor busca isso da igreja. E nós devemos estar dispostos, irmãos, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje o Senhor tem um dia de transformação para a sua vida. Você pode sair daqui de uma maneira completamente diferente como você entrou. Tão gratificante a gente sentir a presença do Espírito Santo. É tão tremendo você sentir Deus arder no seu coração. E é isso, irmãos, que nós precisamos voltar a buscar. Amém? Por último, tem um grupo de pessoas, que esse grupo, eu espero que nós possamos estar neles ou nos incluir a partir de agora, que é o grupo de pessoas que escolheram a melhor parte. Assim como Maria, irmãos, nós temos a oportunidade de ter Jesus em nossas casas, de ter Jesus em nossas vidas e de poder usufruir da sua presença. Marta estava correndo de um lado para o outro. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Marta estava preocupada com os afazeres. Maria estava preocupada em ouvir o que o mestre tinha a ensinar. Essa pessoa, esse grupo de pessoas, são aquelas que verdadeiramente sabem o que é melhor para elas e escolhem viver aos pés de Jesus. Nós estamos, igreja, aos pés de Jesus da maneira como realmente precisamos estar. Nós estamos, igreja, buscando a Cristo da maneira como nós devemos buscar. Nós conhecemos ao Senhor Jesus da maneira como nós devemos conhecer. Mas louvado seja o Senhor, porque a noite aqui é uma noite de esperança. A noite aqui é uma noite de palavra para dizer para você: olha, a sua vida pode estar sendo difícil. A sua vida pode estar dando até tudo errado. Você pode estar correndo de um lado para o outro, tentando resolver as coisas com suas próprias forças. Mas nós estamos aqui para te dizer que se você colocar tudo diante do Senhor, se você pegar o seu peso e colocar ali diante de Cristo, Ele tem boas novas para a sua vida. E você vai poder vivenciar coisas que até agora você ainda não tinha vivenciado. O nosso Senhor, o nosso Deus, eu quero dizer para vocês, Ele é um Deus extraordinário. Ele faz coisas que nós nem sequer imaginamos que é possível.
Sabe o que é você poder passar por uma angústia, por uma dor, por uma tribulação, mas ter no seu coração a paz e a alegria do Espírito Santo? Isso Deus pode fazer com você. Você pode estar sendo tomado por tristezas, por dificuldades, mas em Cristo você vai ter alegria verdadeira. Não é uma alegria momentânea, que você vai ali, conversa com seus amigos, vive ali um momentozinho, ri, mas quando você volta para casa, quando você se deita na cama, que fica só você e Deus, você começa a sentir dor, você começa a sentir tristeza, você começa a sentir o pesar, porque você não entende o que é que tem acontecido, o que é que está faltando na sua vida. O que falta na sua vida é você permitir que Jesus Cristo entre na sua casa. É permitir que Jesus Cristo ele mude a sua história. Talvez, irmãos, aqui nós não estamos dizendo que nós não iremos passar mais por lutas e por tribulações, não. Mas nós estamos dizendo aqui para você essa noite que você pode passar por lutas e tribulações, mas você sabe que o teu Redentor, ele vive e ele está cuidando de você. É uma paz que jamais o mundo pode te dar. Somente o Cordeiro, o Filho de Deus, é capaz de te dar essa paz verdadeira. Amém? Jesus, ele não busca de nós sacrifícios, mas ele busca obediência. Ele não quer que você largue tudo, deixe sua vida para estar simplesmente ao pé dele. Mas ele quer que você obedeça a sua palavra, obedeça a sua voz, obedeça quando ele te chamar. Ele quer, como já foi louvado aqui, bater a sua porta e você poder permitir ele entrar e você cear com ele e ele contigo. A palavra do Senhor em Colossenses 3:1-4 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluias. Irmãos, nós devemos fazer aqui como a palavra do Senhor nos instrui. A gente tem que pensar nas coisas do alto. Nós temos que pensar nas coisas celestiais e não nessas coisas passageiras. O dia de amanhã, irmãos, não nos pertence. Hoje nós estamos reunidos aqui, mas o dia de amanhã a gente não sabe onde é que nós possamos estar, se ainda vamos estar vivos. E é importante que hoje, eu permita Jesus realmente fazer parte da minha vida, fazer parte da minha história. Esses dias, irmãos, alguns irmãos aqui sabem que eu passei um momento aí de enfermidade um pouco difícil. Mais ou menos aí no início de fevereiro. Eu estava em minha casa, estava bem, estava com saúde, estava tranquila, estava com paz. Fui dormir na noite, quando foi ao amanhecer o dia, eu não acordei. O meu esposo, ele chegou, ele me chamava, ele me sacudia, mas eu não acordava. E ali naquele momento, irmãos, eu não sei se sonho ou se algum mover espiritual, mas eu estava ali naquele momento. Eu me via em um local e eu questionava ao Senhor se eu estava viva ainda, porque era algo muito forte que eu estava sentindo. E eu me via de frente a uma escadaria e eu começava a subir essa escadaria. E a intenção, o que eu senti em meu coração era que eu estava indo para os céus, eu estava subindo para os céus. E eu ali, irmãos, começava a glorificar a Deus. Eu falava: Senhor, muito obrigada. Porque mesmo eu sendo tão falha, o Senhor ainda tem misericórdia com a minha alma. E o Senhor está permitindo eu vivenciar isso. E era algo muito forte, era algo muito tremendo. E quando eu estava subindo ali, eu só começava a dizer que o Senhor era santo, que era santo, o Senhor é santo, 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 santo. Era a única coisa que eu começava a fazer ali naquele momento.
E eu me lembrava do meu esposo, me lembrava dos meus filhos. E eu não sentia dor por deixá-los. Naquele momento eu senti em meu coração um desapego total desse mundo. Eu não sentia mais vontade de estar aqui por causa do sentimento que estava tomando conta da minha vida ali naquele lugar. E eu estava passando por isso e depois eu comecei então a ouvir meu esposo me chamando, Cristiane, e ali então eu tornei a minha consciência. Mas eu não conseguia reagir. Eu ouvia ele me chamar, mas eu não conseguia abrir os olhos, não conseguia falar, não conseguia mexer, não conseguia fazer absolutamente nada. E eles então correram, me levaram para o hospital. E quando foi no hospital foi que eu estava começando a abrir os olhos. Mas ao mesmo tempo que eu estava abrindo os olhos, eu não queria mais voltar. Eu não queria estar ali naquele lugar. Eu não tinha medo da morte. Porque o que eu estava sentindo era algo tão glorioso que eu não tenho nem sequer palavras para poder transcrever para a igreja o que eu sentia. E ali eu ficava, ali nos meus pensamentos, fechava os olhos e ficava: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Era a única coisa que eu conseguia pensar. Eu não estava pensando se eu estava deixando os filhos para trás. Eu não estava conseguindo pensar se iria doer, talvez. Iriam sentir dor, porque eu sei que sentiriam. Mas eu estava tomada pela presença de Deus. Eu sei o que eu vivenciei, igreja. E ali depois, aos poucos, foi que eu fui retornando. E quando foi lá para... Isso era umas 6:30 da manhã, mais ou menos. Quando foi lá para meio-dia, foi que eu estava realmente... Aos poucos o meu corpo foi voltando. Foi que eu fui conseguindo mexer os dedos. Depois consegui mexer o pescoço. Depois conseguia mexer as mãos. Até conseguir retornar todos os meus movimentos. E, irmãos, ali me levou a refletir de uma coisa. Eu estava bem. Fui me deitar bem. Mas a gente tem o hábito de falar, né? A palavra do Senhor diz que o dia de amanhã não nos pertence. Mas a gente às vezes não está preparado para isso. E o Senhor nos chama a um compromisso diário com Ele. A um compromisso, irmãos, genuíno com Ele. O Senhor nos convida a isso. E a gente precisa então reconhecer. E eu quero dizer para você que está nos visitando essa noite. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador hoje. Reconheça Jesus Cristo. Aceite Ele em seu coração. Fala assim: Jesus, eu estou aqui, Senhor, estou ouvindo essa palavra. Entra na minha vida então. Me mostra essa paz, me mostra essa alegria que essa mulher ali está dizendo que a gente vai encontrar no Senhor. Eu quero poder vivenciar esses momentos, eu quero ter essa experiência. Abra o seu coração, reconheça, confesse, declare que Jesus Cristo, Ele pode e Ele deve entrar na sua casa, na sua vida e mudar a sua história. A palavra do Senhor em Romanos 11 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Hoje o Senhor também nos chama a conhecer a Cristo como Ele é. O Senhor, Ele diz na sua palavra que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você está atrás de um caminho, esse caminho é Jesus. Se você quer conhecer a verdade é Jesus. E se você quer ter sua vida transformada, você só pode ter essa vida transformada com a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Analisando, irmãos, esses 3 grupos de pessoas que eu falei aqui. Que você faça aí uma autorreflexão, uma autoavaliação. Em qual grupo você se enquadra hoje? Aquele que ouviu falar de Jesus, mas não tem Ele na sua casa? Aquela pessoa
que já aceitou Jesus Cristo, mas está perdendo a oportunidade de estar ali ao seu lado? Ou aquela pessoa que hoje está reconhecendo e sabe que Jesus Cristo é prioridade na sua vida? Qual desses 3 grupos que você está fazendo parte? Se estiver no grupo 1, se você estiver no grupo 2, eu tenho uma notícia para você essa noite. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Jesus Cristo, Ele está à sua porta e Ele bate. Jesus Cristo está batendo aí na sua porta, está batendo aí na sua vida, está convidando, está pedindo permissão para entrar na sua casa. E você vai ver coisas tremendas acontecer. Amém? Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor em Romanos 5:20, a parte B do versículo diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você pode se considerar a pessoa mais falha, mais pecadora deste mundo. Mas quando você faz isso e declara: a graça de Deus é maior do que todos os seus erros, é maior do que todos os seus pecados, é maior do que todas as suas falhas, e ela começa a agir na sua vida. Amém?